Ontem a gente trouxe aqui no contexto que ia haver uma reunião entre o presidente colombiano, Gustavo Petro, e o Trump, lá na Casa Branca. Ela, enfim, aconteceu. Eu trago aqui para você agora o que foi discutido na matéria do portal Metrópolis.com. Olha, após encontro, Petro e Trump selam flerte com autógrafo e elogio. Primeiro você está vendo aí a imagem. Vamos colocar na tela a imagem de Gustavo Petro e Donald Trump lá na Casa Branca. O encontro aconteceu, como eu disse, na terça-feira. E depois os dois trocaram, então, gestos de cordialidade, né? Principalmente o Gustavo Petro fez ali um flerte político, deixou, então, a impressão de que as relações entre os dois estariam, pelo menos agora, nesse momento, bem resolvidas. Inclusive, nas redes sociais, o Petro publicou uma foto, aparece, então, ele apertando a mão de Trump, exibindo um autógrafo de Donald Trump, e na dedicatória o Trump escreveu: Gustavo, uma grande honra, eu amo a Colômbia. Vou mostrar para você, então, a imagem. Essa aí, ó. Esse foi o tweet feito pelo presidente Gustavo Petro. E, como eu disse, a legenda é: Gustavo, uma grande honra, amo a Colômbia, Donald Trump. Mais uma imagem também da matéria do encontro. O encontro, como você deve lembrar, ontem a gente trouxe, ele aconteceu a portas fechadas, né? E é um momento importante dessas relações, afinal, 2025 foi um ano de muita tensão entre Estados Unidos e Colômbia. Ao longo do último ano, o Trump acusou publicamente o Petro de liderar o tráfico de drogas. Então, essas imagens e essas demonstrações públicas de resolução trazem aí um afago, um contexto de tranquilidade das relações entre a Colômbia e os Estados Unidos. Essas trocas públicas aconteceram depois dessa reunião bilateral. A presidência da Colômbia declarou que o encontro começou com um cumprimento no Salão Leste, seguiu para uma conversa no Salão Oval, com a presença das delegações colombiana e norte-americana. Vamos finalizar o contexto com mais uma pesquisa de intenção de voto para a presidência da República. O levantamento foi divulgado hoje pelo Instituto Meio Ideia. Lula empata com Tarcísio, Flávio e Michele no segundo turno. Mas vamos ver os detalhes aqui na nossa matéria. Aqui, achei a matéria. Tá aí, ó. Meio Ideia, Lula empata com Tarcísio, Flávio e Michele no segundo turno. Esse levantamento mostra aí que o petista tem vantagens do primeiro turno, mas aparece empatado tecnicamente nos 3 cenários do segundo turno. Então, a pesquisa foi feita pela Meio Ideia e nessas pesquisas foram 3 nomes que foram aventados no segundo turno. Vou trazer aqui para você, ó, um possível segundo turno entre Lula e Tarcísio. Lula aparece com 44,7%, Tarcísio aparece com 42,2%, brancos e nulos 8,2%, não sabe 4,9%. Segundo turno entre Lula e Michele Bolsonaro. Lula 45%, Michele Bolsonaro 40,7%. E Lula e Flávio Bolsonaro. Lula com 45,8%, Flávio 41,1%. Felipe Monteiro, para a gente finalizar essa edição do Contexto de quarta-feira, o que é que traz para a gente essa análise? Decisão sobre Flávio Bolsonaro, apesar de parecer cada vez mais certeira, pode ser a mais competitiva ou as pesquisas estão dando aí que, de fato, pode ter sido um erro essa decisão de Jair Bolsonaro? Rafa, essa pesquisa mostra claramente que a tal polarização é algo nefasto no Brasil, né? Que não tem nenhum tipo de possibilidade de outra força política surgir, né? E tentar ganhar espaço na discussão nacional, né? E mostra claramente também que as eleições vão ser parelhas, né? Vão ser parelhas, decidida realmente no segundo turno, decidida realmente na última urna a ser apurada, tal como foram as eleições de 2022. Isso que mostra claramente essas pesquisas aí, Rafa. Você vê, por exemplo, que o Lula tem empate técnico praticamente não, com todos os candidatos possíveis da direita, com o Flávio Bolsonaro, com o Tarcísio, que tem uma ligeira vantagem em relação ao Flávio Bolsonaro, mas está dentro da margem de erro, né? E em relação ao Michele Bolsonaro também. Ou seja, a tal polarização acaba prejudicando a discussão nacional e mostra claramente que o Lula precisa do bolsonarismo, né? O Lula só é forte por conta do bolsonarismo e o bolsonarismo só é forte por conta do lulismo, né? Os dois
vivem em simbiose, né? Um alimentando o outro, um se retroalimentando, né? Ou seja, é algo realmente complicado. Agora, tem um ponto nessa pesquisa, Rafa, que eu queria colocar aqui, que eu acho importante, né? É a, é a tal aprovação do governo Lula, né? A aprovação do governo Lula está abaixo de 50%. E quando eu falo que está abaixo de 50%, eu trago um dado importante de um estatístico eleitoral que eu reputo é o mais competente do Brasil e do mundo, o Rodrigo Moura, né? Que ele fala o seguinte: ele fez um levantamento de todos os políticos que fizeram e participaram da reeleição, seja no governo estadual, seja para a presidência da República. Ele chegou na seguinte conclusão, né? Caso um candidato tenha aprovação acima de 50%, ele tem 87% de chances de ser reeleito. Se a aprovação do candidato for abaixo de 50%, como é a aprovação do Lula, né, mais rejeição do que aprovação, a probabilidade dele ganhar chega a 27%, né? Ou seja, o Lula vai ter um problema grande nas eleições desse ano, porque a sua popularidade está em baixa. Rafa. E falar de pesquisa é algo que a gente gosta e provavelmente vamos ter outra amanhã, outra sexta-feira, não importa. Sempre que tiver pesquisa nova, a gente vai comentar aqui no Contexto Metrópolis. Felipe, obrigado pela tua participação. Te vejo amanhã. Obrigado, Rafa. Até amanhã. Abraço.